Processo de habilitação. Para que os veículos destinados ao transporte de escolar possam circular nas vias, exige-se, dentre outros, quer dizer, tem outras exigências, né? Tem outras aí, que a questão não vai falar. Mas exige o quê? Registro como veículo especial? Não. O transporte escolar é veículo de passageiro. Então esse aqui está errado. Lanternas de luz verde, parece até aquele, tem um super-herói, não tem lanterna verde? Não é verde não, tá? É vermelha. Nas extremidades laterais, direita e esquerda, né? É vermelha ou âmbar, a depender da âmbar é aquela cor clara, né? Tem que ser vermelha atrás e âmbar ali na dianteira. Nem fala laterais, fala traseira e dianteira. Então não fala de laterais. E a cor não é verde, é vermelha na traseira e âmbar na dianteira. Tá fora. Inspeção semestral. O que é inspeção semestral? É a cada semestral, gente, é semestre. A cada 6 meses fazer uma verificação nesse veículo. Para ver se os equipamentos obrigatórios de segurança estão tudo ok. O que vocês acham? Sim ou não? Sim, essa é a resposta. E a letra D? Por que não é a letra D? Cinto de segurança apenas para o condutor e o auxiliar. Ué, esse apenas é casca de banana. Quem estuda com a gente sabe que casca de banana é 90% de chance da alternativa ser falsa. Ou seja, eliminaria ela só com macete. Então, letra C aí é a resposta, tá? Eu destaquei aqui as primeiras letras, as iniciais, para a gente jogar eles para cá, o D, E, R. Porque dentro do Sistema Nacional de Trânsito, que tem aquele conjunto que é a sopa de letrinhas, a gente tem DENIT, Senatran, tem um monte de PRF, CONTRAN, CETRAN, não tem? DETRAN, tem um monte. Então já pega as iniciais, que é para você jogar aqui e ver onde é que ela se encaixa, tá? Os departamentos de estrada de rodagem são órgãos normativos do Sistema Nacional de Trânsito? Não é órgão normativo, vou te falar por quê. Porque os órgãos normativos são os conselhos de trânsito, CONTRAN e CETRAN. CONTRAN e CETRAN. Conselhos, tá? Começa com C e não com D. D é departamento. Conselhos são órgãos normativos que criam normas. Departamentos são aqueles que executam, são órgãos executivos, que é o que está aqui, ó. Beleza? Então, letra A está fora. Órgão Executivo Nacional do Sistema Nacional de Trânsito? Não, tá vendo esse nacional aqui? Para ele ser nacional, ele tinha que ter o N aqui, ó, nas iniciais dele. Se fosse um DNER, aí valeria, porque tem um N de nacional. Inclusive, existia esse DNER, tá? Ele deixou de existir há alguns anos já. Hoje ele virou o DNIT, tá? Isso aqui não existe mais, tem muitos anos já. Hoje é o DNIT, Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte. Mas perceba que não tem o N, então não é nacional, tá? Para ser nacional tem que ter o N. Tá fora. Com circunscrição em todo o território nacional, de novo, olha o nacional aí, ó. Não tem o N, não é nacional, né? Sobrou o que para nós? Só sobrou a letra D. Com circunscrição em todas as vias do Estado. Circunscrição, gente, é a área de abrangência do órgão, tá? Vias do Estado? Sim, porque quando não é nacional, ou é estadual ou é municipal. O municipal normalmente não tem nome. Esse DER aqui é Departamento de Estradas de Rodagem dos Estados, tá? Então é letra D de dado, D de DER, anote isso aí. Processo de habilitação é o tema dessa questão. E olha o que ela diz aqui para nós. A coordenação máxima do Sistema Nacional de Trânsito compete ao Ministério. Qual Ministério? Isso é um problema para quem estuda legislação de trânsito, porque isso muda constantemente. Toda vez que muda o presidente da República, eles mudam qual é o Ministério responsável por coordenar o Sistema Nacional de Trânsito. Por fim, atualmente, o Ministério responsável pela coordenação máxima do SNT é esse bacana aqui, ó, Ministério dos Transportes. Anote aí, se porventura você encontrar na internet falando outro ministério, é porque mudou e você não ficou sabendo. O Google, às vezes, costuma dizer pra gente o que está desatualizado, tá? Então, cuidado com isso. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Mais um sobre meio ambiente. Os poluentes do ar especificados pelo CTB são... E aqui tem um problema que muita gente não se atenta. Poluentes do ar, tem um monte. Se você for olhar em legislação ambiental, então você vai achar N poluentes do ar. Mas veja aqui que está dizendo especificados pelo CTB.
E aí é até estranho, porque o Código de Trânsito Brasileiro ele não tem um objetivo de tratar sobre poluentes do ar. Ele até fala de poluição ambiental, que o veículo precisa de passar por revisões, ter os dispositivos de diminuição de poluição funcionando adequadamente, que é catalisador, cânister, sonda lambda e tantos outros, silencioso, silenciador. Mas o CTB, ele fala desse poluente do ar especificamente, aquele monóxido disso, dióxido daquilo, não fala. Só tem um que você vai encontrar no CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro. Sabe qual é? Esse bacana aqui, ó. Se você puxar aí no Google, CTB, o primeiro link que aparecer é o Código de Trânsito Brasileiro, você vai dar um Ctrl F, segura a tecla Ctrl e F, e faz uma busca por gases, você vai encontrar. Agora, qualquer outro poluente você não vai encontrar, só gases mesmo, tá? Fuligem é poluente do ar? Sim. Os veículos expelem? Sim. Mas está no CTB? Não. Tá? Então é só esse bacana aqui mesmo. Vapores e poeira nem é poluente, né? Faz parte do ambiente mesmo. Agora, esses gases, o tempo todo no CTB você vai encontrar. Letra C, anote isso, hein? Poluente do ar especificado no CTB, meu querido, é só esse aqui, letra C. Meio ambiente. A queima incompleta de combustíveis fósseis. O que é um combustível fóssil? É aquele derivado do petróleo, gasolina, diesel. A queima incompleta desses combustíveis produzem fuligem, que deposita-se nas vias respiratórias. Todo tipo de poluente no ar, ele vai, de alguma forma, prejudicar suas vias respiratórias. Então, essa alternativa aqui faz sentido. Eu devo deixar ela aqui como uma possibilidade de resposta. Letra B, deposita-se nos pulmões. Pulmão é um órgão do nosso sistema respiratório. Ele que enche de ar, ele que esvazia quando a gente expira ali. Então, também serve como resposta. Opa, eu tenho duas possibilidades de resposta, o que eu tenho que fazer? Conferir se tenho todas em algum lugar. Normalmente esse todas vem na letra D, tá? Mas ele pode vir na A, na B, na C, o Detran costuma inverter aqui para confundir a cabeça do aluno. Mas se tenho todas, meu querido, anota isso aí, é 80% de chance desta ser a resposta. E nesse caso é letra D de dado, macete valendo aqui novamente para te ajudar, anota esse macete, hein? Irrita as mucosas. O que é mucosa, professor? Essas películas que a gente tem por dentro do nariz, da garganta, da boca. Tá? Irrita sim. Se você ficar ali respirando um ar com fuligem, vai irritar sim as mucosas. Então, confirmada aí, letra D de dado, todas as afirmativas estão corretas. Sinalização viária. A placa A7B, que é essa placa aqui, atenta ao condutor para a existência à frente de quê? Primeiro, vamos nos atentar a um detalhe. A é porque é de advertência. Se fosse regulamentação, seria R, não é? Então, nós temos placa de regulamentação e placa de advertência. A placa de advertência sempre são indicadas, elas começam, o código delas começa com a letra A. 7, porque elas são numeradas numa sequência. Existe A1, A2, A3, A4, essa aqui é A7. E quando vem essa letrinha minúscula aqui no final, significa que ela é para a direita ou para a esquerda. Se for B, é para a direita. Se for A, é para a esquerda. Então, no caso do Bzinho aqui, é para a direita. Beleza? Sabendo disso, eu posso procurar aqui entre as alternativas qual delas fala alguma coisa de direita. Bora ver? Ó, essa aqui fala de direita, essa aqui fala de direita, essa aqui fala de direita. A letra A, não. Então, já vou eliminar a letra A, porque ela não está falando nada de direita. Se tem esse Bzinho aqui, não é à toa. É porque esse Bzinho está indicando alguma coisa para a direita. Beleza? É claro que muitos de vocês já eliminariam essa bifurcação em T, porque isso aqui não é um T, né, gente? Um T é assim. E não é isso que está aqui, né? Claro, mas o macete pode te valer em outras questões, então anote isso aí. Seria permitido virar à direita? Olha, esse lance de permitir ou proibir, é função de placa de regulamentação, aquelas que têm o formato circular. Tá? E o código dela vai começar com R. E não com A, porque é de regulamentação. Então aqui está fora. Isso aqui não é placa de regulamentação. Isso aqui é placa de advertência. Via lateral à direita? Opa, pode ser. Via lateral à direita. Eu tenho aqui uma via principal subindo
e tenho à direita uma via lateral que vai integrar no fluxo principal aqui, que é para justamente eu ficar atento. Pode ser que a qualquer momento saia um veículo aqui da direita entrando na minha frente. 90% de chance dessa é a resposta, hein? Vamos analisar a última só para ficar seguros aí? Entroncamento à direita. Olha, aqui até tem uma via à direita. Só que o entroncamento, veja bem, nós temos a via principal subindo e o entroncamento ele funciona como um galho de uma árvore, né? Por isso que chama entroncamento, que é de tronco de árvore. Então é um galho, e galho de árvore cresce para cima, né, gente? Existe alguma árvore que cresce para baixo? Se existir, é exceção, né? Todas que eu conheço, o tronco cresce para cima. Então, se fosse nesse formato aqui, seria entroncamento. Mas não é, né, gente? Isso aqui não está, ó. Isso aqui está para o lado. Não é para cima, igual um galho de árvore. Então, aqui está fora, ficamos mesmo com a letra C. Vai aprendendo os macetes aí, hein? Mais uma sobre sinalização viária. Qual o significado correto da placa R25A? R porque é uma placa de regulamentação. 25 que é a numeração sequencial dela. Começou com a 1 e essa aqui já é a 25, né? E A, meu amigo, quando tiver esse Azinho, é porque é alguma coisa para a esquerda. Quando for um Bzinho aqui no final, depois do número da placa, vem um Bzinho, né? Ele vai até vir assim, ó, um Bzinho, é alguma coisa para a direita. Anota esse macete, lembra dele na hora da prova, hein? Vamos lá, aqui fala esquerda, aqui fala esquerda, aqui fala esquerda, aqui fala direita. Eu já vou eliminar. Porque se é Azinho, eu sei que é para a esquerda. Está eliminada. Bora ver agora? Vire à esquerda. Está dando uma ordem. É uma obrigação. Será que essa placa me obriga a virar à esquerda? Calma aí. Via lateral à esquerda. Via lateral à esquerda é quando nós temos uma via subindo e uma outra encontrando aqui lateralmente com ela à esquerda. Isso aqui você vai ver em placa de advertência. São aquelas placas que vêm nesse formato assim. Elas têm o fundo amarelo e o código delas começa com a letra A, porque é de advertência. Esse lance de vire, veja bem, vire à esquerda, exprime o sentido de obrigação. Ela está te obrigando, vire à esquerda. E quem obriga ou proíbe são placas de regulamentação, as placas que começam com o código R. Placas de advertência nunca obrigam nada. Então eu já vou descartar aqui, porque a letra A está muito mais a favor aqui para ser uma placa de regulamentação, né, gente? Curva à esquerda, olha, o avisar sobre uma curva à esquerda também é função da placa de regulamentação. Se tivesse esse mesmo sinal aqui, ó, dentro de uma placa de advertência, se eu falei regulamentação antes, desculpa, tá? É advertência aqui. Ela está meio torta aqui, mas vocês entenderam o que eu quis desenhar, né? Aí seria uma placa que começa com o código A, que é de advertência, e aí sim seria curva à esquerda, te avisando sobre a curva à esquerda. Mas aqui não. Aqui ela está te obrigando. Placas de regulamentação, que são as que têm formato circular, que começam com o código R, obrigam ou proíbem. Guarda isso, beleza? Então vire à esquerda, te obrigando. Ó. Essa é a resposta. Sinalização viária é o assunto dessa questão. A linha branca simples e contínua indica o quê? Linha é aquela linha que vem no centro da pista, dividindo ela ali, né? Às vezes no centro, às vezes várias delas dividindo uma pista, dividindo outra. Ela na cor branca significa que o trânsito, tanto de um lado quanto do outro, seguem o mesmo sentido. Linha branca, fluxos no mesmo sentido. Se fosse amarela, seriam fluxos opostos, uma subindo, outra descendo. Então, branca, mesmo sentido. Simples é uma linha só, não são duas. Aliás, linha branca não existe ela no formato duplo, tá? Duplo, só amarela. E contínua, ela não tem aquele tracejadozinho, ó, não é. Ela é contínua, igual eu desenhei aqui. Quando você está aqui transitando, você vê essa linha branca contínua, você entende o quê? Que é mão dupla? Não, não pode ser mão dupla, porque se fosse mão dupla, seria setinha indo e setinha vindo. Fluxos opostos. Linha branca, fluxos no mesmo sentido. Então eu já elimino aqui de cara, ó, tá fora. Mão dupla, de novo, não é mão dupla. Indica mão única? Ah, sim, porque tanto de um lado quanto do outro o trânsito é num sentido só. Proíbe mudar de faixa? Proíbe, porque ela sendo contínua não pode transpor essa faixa para lá ou para cá. Então essa aqui é a resposta.
E aqui na letra D fala permissão para transposição. Não pode. Se a linha é contínua, não pode transpor a faixa. Para nada. Para fazer manobra, para ultrapassar, para virar à esquerda, para nada. Não pode. Beleza? Então essa aqui também não é. Confirmando aí letra C de certa. Mais uma sobre sinalização. São aplicadas junto a obstáculos, como viadutos e pontes. Está falando de alguns tipos de sinalização. Ó. Que tipo de sinalização que são aplicadas junto a obstáculos? Por exemplo, viadutos e pontes. E por que um viaduto e uma ponte seria um obstáculo? Porque você está passando numa rua que tem um viaduto por cima. Ela precisa de colunas de sustentação, não precisa? Essas colunas de sustentação são obstáculos. E vira e mexe alguém enfia o carro ali, né? A moto, parece que não está vendo aquilo. Então, para reforçar a sinalização desses obstáculos, eles utilizam dispositivos de canalização, são pinturas no pavimento canalizando o trânsito para um lado e para o outro, para evitar da pessoa bater de cara com aquele obstáculo. Então, aqui está certo. Sinalização de alerta, marcadores de obstáculo e perigo. E aqui na letra D tem todas acima. Essa é a resposta. Lembrando aquilo que eu sempre falo, que quando aparece esse todas ou todos aqui em qualquer alternativa, na maioria das vezes acontece na letra D. Mas pode ser que o Detran coloque na A, na B, na C para confundir a sua cabeça. Mas pareceu que esse todo ou todas é 80% de chance desta ser a resposta. Então, se tiver que chutar, vai nela que a sua chance é muito maior. Tá? Sinalização viária. As placas de indicação têm caráter. Quando fala caráter, assim, tem função. É a finalidade delas. Meramente informativo ou educativo. As placas de indicação informam? Educam? Sim. Informativo como? Dá um exemplo, professor. Se você está procurando um ponto turístico, aquelas placas marrons, eu estou procurando uma área que tem praia, cachoeira, área de campismo, montanha, ali, placas de indicação. Você está procurando uma cidade, quer saber, viu lá a placa verdinha ou azulzinha apontando a cidade, é para essa direção. Informativa. E educativa porque ela traz mensagens, né? São aquelas placas grandonas, no formato retangular, fundo branco, com mensagens escritas aqui em preto. Por exemplo, longo trecho em declive, dirija com cuidado ou verifique os freios. São mensagens que estão passando, são placas que estão passando mensagens educativas para o condutor. Então, ok, tanto aqui quanto aqui é caráter, é função, é finalidade das placas de indicação. Essa serve como resposta. Elas têm caráter punitivo? Não. Placa nenhuma pune ninguém, tá? Mas as placas de regulamentação, aquelas que têm um formato circular com tarja aqui, ó, elas proíbem, às vezes obrigam alguma coisa e desrespeitar elas vai gerar ou pode gerar impunição se tiver um agente fiscalizador ali ver e te autuar, aqui vai virar uma multa. Mas de indicação não é função, não é caráter dessas placas punir ninguém. Regulamentação, elas têm caráter de regulamentar, ó, aqui pode estacionar, aqui não pode. Não é. Regulamentação são as placas de regulamentação, começa com o código R, né? Então aqui não é. Ou seria meramente de advertência? Advertência são as placas de advertência, aquelas amarelinhas, que alertam sobre riscos e circunstâncias no trânsito. Também não é função de placa de indicação, ficamos mesmo com a letra A.